Como pregar a palavra de Deus pela primeira vez. Nesse vídeo eu vou te dar dicas de que tipo de pregação você pode pregar pela primeira vez. Eu vou te mostrar como construir a sua introdução, desenvolvimento e conclusão, como criar um esboço de pregação a partir da própria naturalidade do texto e ainda eu vou te dar um esboço de pregação para que você possa se inspirar e criar os seus próprios esboços de pregação. Se você estava procurando um vídeo que respondesse a essa pergunta, eu quero te dizer que você encontrou. Sem delongas, vamos lá. Como pregar a palavra de Deus pela primeira vez? Primeira coisa que eu quero te dizer, eu estou muito feliz que você esteja preocupado com isso. Sabe por quê? Porque embora algumas igrejas digam que a principal evidência do batismo com o Espírito Santo seja o dom de línguas, na verdade o que o texto bíblico nos mostra é que aqueles que receberam a presença do Espírito Santo, o batismo com o Espírito Santo, sentiram imediatamente a vontade de testemunhar Jesus Cristo. Então, se você está preocupado em anunciar ou pregar a palavra de Deus, que é o próprio Jesus Cristo, é sinal que você recebeu o Espírito Santo na sua vida e ele está operando em você uma boa obra. Então, vamos aprender de uma maneira muito fácil e eficaz como pregar pela primeira vez. Vamos lá, por onde começar, né? Por quê? Porque nós temos que começar pelo começo. Desculpe o pleonasmo, mas isso aqui às vezes é necessário. Primeira coisa, prefira pregar contando uma história bíblica. Vai ficar mais fácil, principalmente nos evangelhos. Então eu sou novo convertido, eu nunca preguei, eu tenho dificuldade com a Bíblia, eu não domino teologia, nunca fiz curso de teologia. Como que eu vou pregar? Bom, vai para os evangelhos sinóticos, Mateus, Lucas, Marcos, João. Ali nós temos as histórias de Jesus Cristo, as histórias de cura, as parábolas. E todos esses textos são textos fechados, onde você consegue encontrar aplicação e explicação dentro do próprio texto, sem dominar tanto assim teologia. Isso vai facilitar as suas primeiras pregações. Mateus, eu devo continuar pregando histórias bíblicas para sempre? Não! Conforme você vai amadurecendo a sua teologia e vai aprendendo mais, você vai sentindo mais seguro, pregue em outras passagens bíblicas. Mas nesse começo, tente pregar as histórias ou parábolas de Jesus Cristo. Vai facilitar muito a sua vida. Mateus, mas eu não sei pregar. Se acalma, que essa aqui é a segunda dica. Pregar nada mais é do que comunicar o que Deus colocou no seu coração. Se você leu aquele texto e Deus falou com você de alguma forma, colocou uma mensagem no seu coração, um entendimento no seu coração sobre aquele texto te impactou de alguma forma, quando você for pregar, você vai testemunhar isso que Deus colocou no seu coração. E quando você faz isso, você estará naturalmente pregando. Não tem mistérios na pregação. A pregação é exatamente isso, testemunhar a obra que Deus vai fazer na nossa vida, inclusive as palavras que Ele coloca no nosso coração. E você pode dizer, Mateus, eu não sei organizar uma pregação. Como que eu vou organizar uma pregação? Vou te ajudar agora. Pessoal, se você está gostando desse vídeo e quer aprender muito mais sobre pregação por um preço extremamente acessível, em um curso que não vai te colocar em um funil de vendas que eu detesto. Eu não vou vender um curso para você para depois vender outro e depois vender outro. Eu vou te entregar um acesso a uma biblioteca que tem muitos cursos dentro dele. Eu quero te convidar a conhecer toda a infraestrutura do Sermão Envolvente, onde nós vamos aprender o básico sobre a pregação, o método Sermão Envolvente, que é uma espécie de pregação expositiva / temática com storytelling. Nós vamos também ver alguns exemplos de sermões históricos importantes, como aqui Quase Cristão e Pecadores nas Mãos de um Deus Irado. Nós temos um curso completo de storytelling e nós também temos aqui um curso inicial chamado Sermão Completo, onde eu vou te ensinar a melhor técnica possível para pregadores iniciantes começarem a pregar com extrema clareza, progressão e coerência. Em 3 aulas apenas eu ensino isso. E tudo isso por qual preço, Mateus? R$ 49,99 uma única vez. Pagou, o curso é seu durante 1 ano. Se faz sentido para você, eu quero te convidar a clicar aqui no link abaixo desse vídeo. Vamos voltar para a aula. Então, existe uma divisão clássica de pregação, que é composta por introdução, desenvolvimento e conclusão. Então, eu vou introduzir a ideia central daquilo que Deus colocou no meu coração e depois eu vou aplicar
a ideia central daquilo que Deus colocou no meu coração. Eu estou sendo repetitivo para facilitar o seu entendimento. Quanto mais você pegar esse conceito que pregar é comunicar aquilo que Deus colocou no seu coração, mais fácil será. E o que eu coloco na introdução, desenvolvimento e conclusão, então? Bom, na introdução você vai colocar tudo aquilo que vem antes do problema acontecer. No desenvolvimento, você vai colocar tudo aquilo que acontece após o surgimento do problema e antes da solução. E na conclusão, tudo aquilo que vem após a solução, incluindo as lições aprendidas. Mateus, é só isso mesmo? É. Independentemente da história que você esteja contando, vai ter um problema. Independentemente da história que você esteja contando, vai ter uma solução. O que está antes do problema acontecer é a introdução. O que acontece depois do problema e antes da solução é o desenvolvimento. E o que acontece após a solução é a conclusão do seu sermão. Mateus, a história de Davi, qual que é o problema? O problema é o gigante Golias. Então, tudo que antecede o gigante Golias é a introdução. Tudo aquilo que está entre o problema Golias apresentado e a morte de Golias é desenvolvimento. Não necessariamente quando Davi pega as pedras e joga na cabeça de Golias, mas sim o momento que ele vai levar comida para os seus irmãos. Ali o problema já está apresentado. E depois que Golias morre, nós podemos pegar ali algumas aplicações dessa passagem bíblica. Mateus, e na parábola da dracma perdida? Tudo que antecede o momento em que a dracma é perdida é a introdução. Tudo que acontece entre a dracma perdida e até a mulher encontrar a dracma perdida é desenvolvimento. E depois que ela encontra a dracma perdida, é a aplicação, é a conclusão do seu sermão. Olha como que é fácil essa divisão. É uma divisão muito clara e perfeita. Eu sei que você já pegou, hein? Agora que eu já sei o que é introdução, desenvolvimento e conclusão, como que eu vou criar esses tópicos? Muito fácil. Na introdução, antes de você apresentar o problema, você vai dizer quem, onde e quando. Então, na dracma perdida, uma mulher que estava em casa perdeu uma dracma. Eu falei quem, eu falei onde e falei quando. Observe, nem sempre você vai ter todas as respostas para isso. E aí, quando você não tiver resposta, você vai fazer uma pesquisa na sua Bíblia de estudo, se tiver, ou na internet, ou em ferramentas de inteligência artificial. Mateus, eu posso utilizar ferramentas de inteligência artificial para isso? Pode e deve. Eu tenho utilizado muito, principalmente para pesquisar versículos bíblicos. Funciona, que é uma beleza. E nesse estudo aqui, eu quero te apresentar esse site aqui, ó, Bible Server. Funciona tanto no celular quanto no computador. Você tem uma passagem bíblica aqui, você seleciona ela, vai aqui ó, em comentários, aí nós temos aqui 4 comentários. Eu gosto dos comentários do James Fawcett Brown, estará em inglês, você clica aí em um tradutor que tenha no seu celular e você vai conseguir traduzir essa passagem bíblica comentada. Então não tem desculpas para que você não faça a sua pesquisa para entender perfeitamente quem, onde e quando a história bíblica acontece. Bom, aí eu introduzi quem, onde e quando. Quando o quê? Acontece o problema. Aí eu posso ir para o desenvolvimento. E aí no desenvolvimento existem várias formas de criar. Eu vou te apresentar uma aqui bem fácil que vai te ajudar. Então no primeiro tópico eu vou dizer qual foi o problema. No segundo tópico eu vou dizer qual foi o possível motivo desse problema. E no terceiro tópico eu vou dizer qual é o segundo possível motivo para que esse problema tenha acontecido. E aí na conclusão eu vou dizer qual foi a solução, o aprendizado 1 e o aprendizado 2. Mateus, tá muito fácil isso aí. Será que isso funciona? Me dá um exemplo. Bom, olha só aqui. Imagine a parábola do bom samaritano. Na introdução eu vou dizer quem, onde e quando. Quem? Um homem foi roubado. Onde? Quando viajava de Jerusalém para Jericó. Quando? Quando foi espancado e deixado quase morto. Eu estou apresentando toda a problemática da passagem do bom samaritano. O problema foi ele ter apanhado nessa passagem bíblica? Não. O problema nessa passagem bíblica foi os religiosos não terem se sensibilizado com ele. E é isso que eu vou apresentar aqui no desenvolvimento. Olha só, qual foi o problema? Os religiosos insensíveis. Eles não se sensibilizaram com a dor daquele homem. Primeiro motivo para essa falta de sensibilidade, o sacerdote e o levita, que são os dois que passam ali por aquele homem que havia apanhado, não podia tocar no morto. Por quê? Porque o homem parecia estar morto
e a religião proibia tocar em coisas mortas. Então, provavelmente eles acharam que o cara estava morto e não quiseram conferir para prestar sua solidariedade. E o segundo motivo que os fez ser insensíveis, eles corriam o risco de serem as próximas vítimas. Então eles não poderiam parar ali para cuidar daquele homem, porque eles poderiam se tornar vítimas também dos mesmos ladrões que machucaram aquele homem. E quais são as conclusões que nós podemos ter? Bom, qual foi a solução apresentada? Veio um samaritano que não se dava bem com os judeus e cuidou daquele homem. O aprendizado 1. A religião sem amor não é nada, né? Não existe religião sem amor. Então, o sacerdote e o levita que, temendo desrespeitar a religião, não quiseram verificar se aquele homem estava morto ou não, eles não tiveram amor por aquela vida. E é impossível dizer que nós amamos a Deus quando nós não amamos o nosso próximo. Então é impossível existir uma religião sem amor. Ainda que eu falasse a língua dos homens e dos anjos e não tivesse amor, nada seria. Esse é o primeiro aprendizado. E o segundo aprendizado, amar é correr riscos. Então, se o sacerdote e o levita tivessem amado aquele homem que tinha sido espancado, eles teriam parado e corrido o risco necessário para salvar a vida dele. Quantas vezes dentro da nossa fé, da nossa religião, nós precisamos correr, né, entre aspas, alguns riscos em prol de uma vida que precisa de salvação, que precisa encontrar Jesus. Olha, ó, um esboço bem simples, aplicando tudo aquilo que eu ensinei para vocês aqui nessa aula. Se você acha que vale a pena se inscrever nesse canal para obter mais conhecimentos como esse, eu convido você a se inscrever e curtir. Deus te abençoe.